Senhor, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e nos reunimos novamente em Seu nome, Pai, para vos agradecer pela vida, por podermos estar juntos para o Evangelho, Jornada de Ângeles, para o nosso benefício. Assim, nesta noite, Pai, viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia, guarda a nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós, sintam a vossa presença. Por isso, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade. Que assim seja, por sua graça, agora e sempre. E é isso, boa noite, meus queridos amigos, boa noite a todos vocês, boa noite para a Alzira Crepaldi, boa noite a Ivana Santa Rosa, Barro Maurício, Roberto, Messner, para todos vocês que já estão conosco, boa noite, claro, para Leni Souza também, que está aqui conosco, a gente agradece a participação. Grande abraço, Manel, né? Manolo, grande abraço, Manel, para você, para Elô, obrigado por tudo, por todos vocês. E é isso, amigos, retornando, né? Com a graça de Deus, também a Célia aqui conosco. Então ela já está sentada lá no sofá para descansar, descansando, né? Se recuperando, então, do cateterismo. Mas mesmo lá ela está controlando o som aqui para nós. Olha, tem que trabalhar, né? Como diz o Jaime, trabalhando para Jesus sempre é reconfortante, recompensador. Então, agradecendo a todos vocês, eu e ela que aqui estamos, agradecendo de uma maneira geral a todos pela maravilhosa assistência, né, pela força, pelas orações, enfim, por tudo aquilo que vocês amorosamente fizeram. Que bom, né? E ela está muito bem, está ótima, apenas recuperando como é necessário que aconteça. E ela, que ali está, manda e pede, né, para agradecer a todos vocês de coração por todas as manifestações que fizeram pelo Facebook, conforme eu ia postando a situação, como é que está, né, também da última comunicação que eu estava em casa, estava bem, a graça de Deus está bem, hoje descansou, porque no final de contas, desde quarta-feira no hospital, praticamente uma semana no hospital, e quando a gente chega em casa é outra coisa, né? Tanto que hoje ela acordou aqui, era mais de 10 horas da manhã, que é coisa que nunca aconteceu assim antes, digamos. Mas é o cansaço, né? Também a alegria de estar em casa e de se sentir bem. Então a gente agradece a todos vocês, viu? De coração. E é isso, olha aqui também a Márcia Miranda, né? O Carlos Eduardo Aragão, também aqui, agradecemos o carinho de todos vocês, né? Que nosso Senhor, nosso Pai, nos abençoe mesmo, né? Então, obrigado a todos vocês, o Roberto Messner aqui também conosco, ele sempre também lá nas lives, sempre desceu bom dia de terça-feira, né? Quando a gente faz o programa de rádio, que a gente sempre convida também a todos vocês pela manhãzinha. Agora, aliás, 8 horas, né? Que nosso grupo começou às 8 horas. Mas, amigos queridos, é uma alegria muito grande e hoje nós vamos então homenagear os aniversariantes desde o dia 21, pois é, dia 21, 22, que nós não tivemos por aquelas questões. De hoje e também de amanhã vamos enviar nosso abraço a todos os aniversariantes, como a gente sempre faz, claro, abraçando também a todos vocês. O que nós temos hoje? O Evangelho traz para nós, muito carinho, né, a parábola do mal rico. Né? Ontem seria o tema também, o Evangelho de Jesus na casa de Zaqueu. Né? A gente sabe muito bem a passagem do Evangelho, Jesus passando, Zaqueu, que era cobrador de impostos, aquele publicano, que ninguém gostava, porque cobrador de imposto, né? E ele então queria ver Jesus, era muito baixinho, como queria ver Jesus naquela multidão que sempre se formava. Então ele subiu numa árvore, sicômoro, como está citado, e de lá Jesus, ao passar, falou que Zaqueu, hoje eu vou então jantar na sua casa. Né? Quer dizer, na verdade, eu acredito que ele está quase caído da árvore, né? Quando ele está ali quietinho, e de repente Jesus fala o nome dele e fala ainda que ia almoçar na casa dele. Nós vamos colocar assim, no lugar dele para ver o que aconteceria com nós. Talvez um infarto daqueles danados, um susto. Mas ele recebeu com todo carinho e
né? E ele disse a Jesus que ele daria, sim, né, visando a tua própria salvação, metade do que ele tem distribuiria aos pobres. Quem ele prejudicou, ele restituiria o quádruplo, né? E Jesus fala que ali tinha alguém que tinha encontrado, sim, a salvação. Claro, porque não é necessário se abrir mão de tudo, porque senão como que vai sobreviver, né? Mas que auxilie com aquilo que pode, que tem, né? E hoje nós temos a parábola do mal rico, que é dentro do capítulo, né, que fala não se pode servir a Deus e a mamon, Deus ao dinheiro, Deus ao momento, esse tipo de coisa toda. Nosso abraço aí, Leoni Pereira também, viu? Bem-vinda. Bem-vindos todos. Vamos ver então o que diz aqui a parábola do mal rico, que é de São Lucas, no capítulo 16. Que diz o seguinte: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho, e que se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, estendido à sua porta, todo coberto de úlceras, que quisera se saciar com as migalhas que caíam na mesa do rico. Mas ninguém las dava, e os cães vinham lamber-lhe então as feridas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico morreu também e teve um inferno por sepulcro. E quando estava nos tormentos, levantou os olhos para o alto e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E gritando disse essas palavras: Pai Abraão, tende piedade de mim. Enviai-me Lázaro a fim de que ele molhe a ponta de seu dedo na água para me refrescar a língua, porque eu sofro tormentos extremos nessa chama. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembrai-vos que haveis recebido vossos bens e vossa vida, e Lázaro não teve senão males. Por isso, ele está agora na consolação e vós nos tormentos. Além disso, há sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que aqueles que querem passar daqui para vós não o podem, como também ninguém pode passar do aqui para aqui do lugar de onde estás. O rico lhe disse: Eu vos suplico, pois, meu pai Abraão, enviá-lo à casa do meu pai, onde tenho 5 irmãos, a fim de que eles atestem essas coisas, e medo que eles venham também para este lugar de tormentos. Abraão lhe replicou: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, disse ele, pai Abraão, mas se alguns dos mortos procurá-los, eles farão penitência. Abraão lhes respondeu: Se eles não escutam Moisés nem os profetas, não crerão mais do que neles, quando mesmo alguns dos mortos ressuscitassem. É o que diz São Lucas no capítulo 16. Quanta coisa, né, pode se dizer de tudo isso, desses 2 evangelhos, de Zaqueu, né, e sua redenção, não abrindo mão de tudo que tinha, mas disponibilizando muito mais do que a metade do que ele possuía, do que ele precisava, para que então alcançasse ali a sua redenção, que o próprio Cristo, pelo Evangelho, que a gente conhece e sabe, atestou, né? E nós temos também a parábola do mal rico. Mas vamos aqui, né, cumprimentando vocês, enquanto aparece aqui no visor, a Sandra Oliveira Vita, um grande abraço, né, Sandra? E a colega, a moça lá que estava, né, na UTI, quando a Célia também estava aqui americana, como é que ela está? Está melhor, saiu, que Deus abençoe, oramos muito por ela também, né, pela sua recuperação. Tá? Também nosso abraço ao Zeca Portela e a todos vocês que aqui estão conosco. Amigos, né, como falei também, a Leoni Pereira, a Bárbara Santana Neri, a todos vocês, então, nosso agradecimento por estarmos aqui e podermos estar juntos. Mas como estava dizendo a vocês, esse texto, especificamente da parábola do mal rico, traz para nós o quê? Aquele que sempre vive com tudo que tem, não se preocupa com os outros, sequer, né, em auxiliar aqueles que estão ali próximos, encostados, ou às vezes passando por cima. E essa é a mensagem que o Evangelho nos traz.
aquele pobre ulcerado que estava ali, Lázaro, o nome dele que era dado, estava doente, todo coberto de feridas, pedia as migalhas da mesa e nem isso dava, ou seja, muito provavelmente que esse rico passava até por cima dele, ou passava ao largo, como a história do samaritano, e, como se diz no popular hoje, não estava nem aí. Mas aconteceu que ambos partiram, como qualquer um de nós vai acontecer e partir mais dia menos dia, mas que seja mais dias, né? Sempre. Chegando então ao mundo, né, do outro lado da vida, como se diz, estava lá o rico, na imagem que usa o Evangelho, ardendo no fogo do inferno, estava lá Lázaro, junto com Abraão, com o pai Abraão, com Deus, né? Enfim, essas figuras todas bíblicas. E ele pediu então para deixar Lázaro molhar a pontinha do dedo na água, pôr na língua para refrescar. Mas ele falou, não tem como. Quem está aí não tem como chegar aqui. Assim como quem está aqui não tem como chegar até vocês aí. Né? E pediu mais, então Senhor, manda, né, que lá ele vá alertar meus irmãos para que façam os mesmos erros que eu cometi. Né? Ele fala, mas a época, né, da época dos judeus, que eles tinham lá apenas Moisés, né? Cristo veio, mas foi aquele que a gente sabe que é a confusão. Mas eles têm lá Moisés, que trouxe as minhas orientações. Eu tenho os 10 mandamentos que falam que é preciso fazer. Ele falou, mas manda então mesmo. E aquela história, mesmo que alguém ressuscitasse lá, se eles acreditam em Moisés, vão acreditar em alguém que ressuscitasse, seriam todos correndo, né, de uma maneira ou de outra. Então são todos alertas que são feitos para nós, especificamente no caso, eles têm Moisés, eles têm os profetas que levaram aquilo que é necessário que vocês se esforcem para fazer, para conseguir. Claro que Deus sabe que não iríamos conseguir de uma hora para outra. Aliás, passaram 2000 anos, né, desde que Cristo veio, e olha que situação que nós estamos. Né? De situação. Então, é a palavra. Você quis tudo o que você queria ter em vida. Você fez, conseguiu, viveu os bens da terra, mas tudo traz responsabilidade. Enquanto que Lázaro só teve males, só teve, né, dores. Por que não ouvem? Por que não fazem aquilo que ali é pedido? Qual que é a grande dificuldade? Agora querem que tudo se resolva de um momento para outro? E é o mesmo para nós. 2000 anos até hoje nós temos aí. Opa, será que voltamos? Muito bem, eu acredito que tenhamos voltado. Então, o que acontece? O Evangelho para nós é muito claro sobre as orientações que nós temos, mas que acabamos deixando de lado. Aquilo que Abraão disse lá há 2000 anos, né, para o rico que estava nas chamas, é dito para nós hoje. Não mudou alguma coisa de 2000 anos para cá? As orientações estão aí. O Evangelho está aí. Tudo está aí. Mas nós, materialmente falando, acabamos vivendo tudo aquilo que a materialidade nos traz. Conexão lenta. Então, meus queridos amigos, é um alerta para nós. Não é? E como diz, que adianta, né, mandar lá para eles, se eles têm todas as orientações que nós temos hoje? Qual é a dúvida para cada um de nós, ou para todos aqueles que leem o Evangelho, conhecem os cristãos de uma maneira geral? Por isso que dizemos, e algumas vezes dizemos, não é o fato de ser cristão, que conhecer o que Cristo nos disse, nos trouxe, que vai garantir a nossa salvação, não. É a prática daquilo que Ele nos trouxe. E por isso que é dito que mesmo em todas as outras religiões, mesmo não sendo cristãs, aquele que tem atitudes humanas, solidárias, fraternas, amorosas, uns em relação aos outros, podem estar muito melhores do que nós cristãos, se ficamos marcando passo, não procedendo conforme se pede.
Voltou, está meio complicado aqui, a internet hoje está dando uma lentidãozinha, mas tá bom. Então, no resumo do Evangelho de hoje, as orientações estão aí. A Bíblia está há 2000 anos conosco. Os cristãos têm a Bíblia, têm as orientações de Jesus, embora ainda não tão esclarecedoras com relação a certos aspectos. Mas quando se fala em termos de espiritismo, né? O espiritismo para eles, os cristãos, outros de uma forma geral, não para aqueles tantos cristãos que têm uma mente mais aberta, que querem conhecer, querem entender, querem explicações, mas com a grande maioria, espiritismo provavelmente fora, porque Moisés, há 3.500 anos atrás, falou com os mortos, não pode falar com os mortos, mas Jesus, quando esteve aqui, falou com Moisés, falou com Elias. Alguém esqueceu lá do Monte Tabor, onde ele falou, onde estavam Moisés e Elias? Eles estavam há milhares de anos, mais de um milênio, mortos, eram apenas espíritos. Então, uma coisa, vamos dizer assim, é aquilo que Moisés falou, quando depois ele mesmo veio e falou como Cristo ali, testemunhado pelos apóstolos. Mas enfim, as orientações estão aí e as consigamos colocar em prática. Esse que é o nosso dever. Nossa grande dúvida, né, é como que eu estou com relação àquilo que eu sei, mas que não pratico. Não há grande dúvida aí, não? Enfim, Deus nos abençoe a todos, que a gente possa cada dia progredir um pouquinho, melhorar um pouquinho, ser mais fraterno, solidário, mais amoroso, paciente, tolerante, enfim, aquilo que Ele espera de cada um de nós. Nossa boa noite aí também para a Márcia Miranda, boa noite, Maria Aparecida Oliveira, aquele abraço, Maria, também para a Zuleika Brum, um grande abraço, já quanto tempo, não é? Então, fique em paz aí, também saúde para você e para todos nós, claro, tá bom? Aí eu perguntei, né, para a Sandra, que quando a Célia estava lá na UTI, tinha uma moça, 25 anos, que teve convulsão, estava lá, também conhecida da Sandra. Eu perguntei a ela, então ela disse que ela foi estubada ontem, segue na UTI sobre cuidados médicos, então deixar o nome, a Isadora Pérez Garcia, então estaremos orando, como sempre, né, em nossos pensamentos também, mentalizando a ela, estávamos em oração por ela, pedindo, né, Pai do céu, a sua força, tá bom? Então um grande abraço, Sandra, a você e a família toda. Nosso abraço também para o Luciano Ruca, para a Judélia Lima, que também está conosco. E é isso, amigos. O que nos traz agora, então, é Joana de Ângeles. E Joana de Ângeles vai falar para nós algo que está relacionado àquilo que o Evangelho nos trouxe, né? Diante do progresso, esse progresso que nós precisamos ter, espiritual, não tanto quanto material, porque o progresso material está aqui na nossa luta desde que o homem começou a pensar e saiu de dentro da caverna, embora muitos a hoje que nossos pais auxiliam, continuam com seus pensamentos ainda como se estivessem dentro das cavernas. Infelizmente acontece muito. Mas daquele tempo para cá, o homem sempre se preocupou com ter com que se alimentar, com que vestir, onde ficar, com quem, etc, coisas materiais. Mas Jesus, Moisés, ex-Moisés e os profetas falaram, começaram a alertar para as coisas daquilo que era muito abstrato à época e que para muitos ainda não é, o Espírito, a força que nos anima, força que anima a matéria, que é o nosso corpo. Se nós olharmos no espelho, nós estamos vendo apenas matéria, que é o nosso corpo. Como aqui, eu olho no celular, eu vejo aqui, né? Meu rosto redondo, estou usando óculos, aqui barba, estou usando a camiseta, está aqui o computador, são todas coisas materiais. Mas se não tivesse o meu espírito me animando, eu nem estaria aqui, estaria ainda aí esticado, né? Todo ele envolvido em átomos, substâncias, moléculas, pelo chão, pelo ar, como qualquer um de nós. Então, queridos amigos, o progresso espiritual é fundamental para todos nós, né? Ana Cláudia, Judélia Lima, não é? É verdade. Sejam bem-vindos. Vamos ver o que Joana fala, então, diante do progresso. Esse progresso material nós e o nosso progresso como pessoa individual, material e principalmente espiritual. Embora os respeitáveis índices que atestem as valiosas conquistas do progresso científico, nos múltiplos campos de realizações, não te descuides da ação evangélica nos processos evolutivos a que te afervora.
A astronáutica sonha por atingir as estrelas e decifrar-lhes a grandeza. O Evangelho permanece cuidando do homem na terra, elucidando-o quanto aos deveres que lhe cumpre realizar. A ciência em geral tenta resolver os problemas que afligem a criatura, impelindo-a para fora. O Evangelho projeta-lhe claridade íntima, ajudando-a a romper as amarras que a fazem infeliz. Os métodos científicos atam os seres às conjunturas da sua limitação. O Evangelho libera-os dos impedimentos que os retêm na retaguarda da evolução. O tecnicismo procura amenizar as asperezas e as constrições que decorrem do mundo moderno. O Evangelho elucida quanto à razão dos sofrimentos e elimina os óbices que impedem o homem de avançar. Ninguém como Jesus, conseguiu jamais produzir tão elevados padrões de valorização do homem, sem as complexidades de que hoje se utilizam as criaturas, sem que logrem expressivo êxito. Desfilaram ante ele os mais diversos biótipos humanos e sociais, recebendo seguras diretrizes. A todos dispensou a mesma solidariedade fraternal e moral, sem alarde, sem restrição. Da chamada ralé, ergueu protótipos de nobreza e de nobreza temporal. Levantou a culminância da dignidade real, príncipes e doutores, através dos mesmos recursos de tecnologia e de sabedoria. O progresso, para ser legítimo, não pode prescindir da elevação moral dos homens, que se aure no Evangelho sempre atual. As conquistas da inteligência, embora valiosas, sem a santificação dos sentimentos, conduzem ao desvario e à destruição. Para serem autênticas as aquisições humanas, devem alicerçar-se nos valores éticos, sem os quais o conhecimento se converte em vapor tóxico que culmina por aniquilar quem o detém. Estudo, pesquisa, sim, mas amor também. Examinando a problemática da evolução, os mensageiros encarregados da codificação espírita foram taxativos. Espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos. Este o segundo. Nem um amor sem equilíbrio, arrebatamento que revela paixão e desconcerto interior, nem a instrução intelectual sem o conteúdo de amor a transformar-se em vapor alucinante de vaidades perniciosas quão destrutivas. Então, não adianta nem aquele amor exagerado que só causa problemas, mas também nem a instrução intelectual, intelectualíssimo, sem a presença desse mesmo amor. Sem o equilíbrio das duas asas, a ave não consegue voar, planeando nas alturas. Amor e conhecimento são as asas, amor e conhecimento são as asas harmoniosas para o progresso do homem e dos povos. Progresso que, não obstante as paixões nefastas ainda predominantes na natureza animal do homem, será impossível de ser alcançado. Sem dúvida, o homem avança e, sem apelação, crescem as sociedades na direção da felicidade, porque é da lei que o espírito jamais retrocede, progredindo sempre e com ele a sociedade humana, representada pelas nações, evoluindo sem cessar. Joana de Ângeles para nós, falando sobre as nações, sobre o homem, sobre a sociedade, sobre tudo aquilo que se apoia o nosso dia a dia. E isso que é tão importante.
E aqui fala, a sociedade humana representada pelas nações evoluindo sem cessar. E é claro que essa evolução necessita ser uma evolução séria. Uma evolução, sim, que vise o bem-estar do povo, da população, dos diferentes povos, das diferentes nações. Mas que em hipótese alguma se sobreponha à fraternidade, à solidariedade, ao desejo de que todos cresçam ao mesmo tempo. Jamais um querendo pisar em cima do outro, crescer à custa dos outros, né? Fazer com que a sua incapacidade de crescimento leve a que os outros forneçam essa capacidade, lesando os demais, né? E uma coisa que Joana de Ângeles diz, e que é uma realidade: amor e conhecimento são as asas harmoniosas para o progresso do homem e dos povos. Progresso que, não obstante as paixões nefastas ainda predominantes na natureza animal do homem, será impossível de ser alcançada. E ela diz: nem o amor sem equilíbrio, arrebatamento que revela paixão e desconcerto interior, nem a instrução intelectual sem o conteúdo do amor, a transformar-se em vapor alucinante de vaidades perniciosas quão destrutivas. O não amor é sem excesso, e nem tanto também aquela instrução que não tem ali também a presença do amor. E ela disse uma coisa importante: ninguém retrocede. Então, quando as pessoas fazem o que fazem, visando benefícios próprios, não vamos dizer que ela retrocedeu, não. Ela já é assim. Já era assim. E ali encontrou o meio apropriado para fazer e deixar transparecer a sua índole interna. Não importa se levando a prejuízo dos outros, desde que consiga aquilo que quer. E nós temos exemplos claríssimos aos nossos olhos disso. Quando uma incapacidade absoluta revela um mau caratismo impressionante. Enfim, amigos, é esse tempo nebuloso em que vivemos, onde o amor, a solidariedade e a fraternidade são avidamente procurados, mas são duramente conquistados, porque nós ainda estamos caminhando a passos muito lentos, com todas as orientações que o Evangelho aí nos dá. É o caminho de cada um de nós. Mas vamos lembrar o Evangelho na questão do mal rico, né? Aquele que jamais se importava com os outros, e ali a gente pode trazer para os dias de hoje. Aqueles que fazem o que fazem sem se importar com aqueles que eles estão, nem sem se importar se aquilo que faz vai prejudicar outros, não poucos outros, mas às vezes milhões de pessoas. Enfim, podemos fazer o que quisermos, mas exemplo do Evangelho e do mal rico, a hora que partirmos, vamos responder por tudo aquilo que fizemos ou mesmo deixamos de fazer. E que Deus nos auxilie nas nossas decisões, Deus nos auxilie no nosso dia a dia. É isso. Então que Deus nos abençoe. E olha aqui, vamos aos aniversariantes então? Vamos, que nós temos desses dias, né? Então de segunda-feira, Eva Aparecida Schitzkowski, olha só. Carlos Eli Moreira de Campos, Sérgio Garcia. Ontem o Carlos Costa, Sandra Camargo de Almeida. Um grande abraço para a Sandra, que a gente conhece, né? Aquele abraço para o Douglas, um abração para você, nosso. Santina Esquincariol Prate, a Carla Roberta, Antônia Zampaolo. E hoje, aniversário da Zelinda Nunes, né? Lá do Centro Espírita, Allan Kardec, da Nova Odessa, conhecida nossa. Um grande abraço, que Deus abençoe e continue sempre firme e forte na tua luta diária, né? Lá na tua vida, na tua família, lá pelo pessoal do SEAC, também no programa de rádio maravilhoso que vocês fazem. Um grande abraço a todos nós, viu, Zé? Edneia Estela aniversariando hoje também. E amanhã, Cristina Helena Bertuzzi, Rosana Tessaroto e Itama Zaniti, parente lá do nosso querido Ni. Grande abraço para o Jim, para todos vocês, viu? Deus abençoe, muita luz na caminhada, muito amor no coração,
muita solidariedade, fraternidade e sempre semeando boas sementes que são, assim, fundamentais para todos nós. Deus abençoe a todos, aquele abraço coração a coração de todos nós. É isso, amigos queridos. Vamos então para o encerramento, que olha a hora, como dizia aquele programa, né? Olha a hora. Nosso encerramento, vamos orar por aqueles que precisam. E aproveitando, eu e Célia agradecendo mais uma vez todas as orações e carinho de todos vocês. Deus abençoe imensamente, traga muitas luzes, saúde na caminhada de vocês, porque todos nós precisamos, né, das bênçãos do Pai, do apoio, da fraternal situação onde os amigos se juntam em prol de um bem maior. Então, que estejamos sempre abertos ao auxílio, sempre abertos à fraternidade e solidariedade, que é tão importante para todos aqueles que necessitam, e todos nós necessitamos em qualquer instante de nossas vidas. Então vamos aqui orar por esses, pela Isadora também, né, Sandra? E sim, pensem, mentalizem, tragam para esse momento as pessoas que vocês querem levar até nosso Pai o seu desejo de recuperação, de boa saúde e de amor pela vida, para que a vida continue sempre linda como ela é, apesar de tudo, né? É linda. Vamos orar então, e vocês vão mentalizando, orando também pela Isadora, pela Lisiane Serra, Aline de Camargo, Mônica Graciela Cassiano, Cláudio Calé Filho, Décio Mudes da Silva, Fernanda Henrique Cassiano Rosa, Jaime Facioli, Márcio Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Mirella Nicodúcio, Ivani Nicodúcio, Iliana Saldanha, Elaine Peroni, Orlando Lameu, Rosa Decrece, Cecília de Paulo, Paulo Renato Ferreira, Luiz Esferra, Maria das Graças Barbosa Pires, Adriano Donabela Bassi, Maria Clara Santana, Joraci Soares Souza, Maurício Barros, Claudemir Ruiz, Carla Varenga Facioli, Bárbara Comete, Ana Clara Baricala, Maria Aparecida Braga, Gabriel Ruiz Milha, Maria Helena Santana Santos, Cecília Antonello, Rubiana Viana Baraco, Maria Tânia Pereira, de Ávila Marcondes, Antônio Donizete Neves, o Matheus Esferra também, a Sônia Martins, pela sua recuperação, sua família, e todos nós, pela família de todos nós. Vamos nesse momento então de oração, onde abrimos nosso coração, vocês aí também, formando essa corrente maravilhosa, para levar nossos pedidos e agradecimentos ao nosso Pai Celestial. Vamos lá então? Vamos lá. Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e aqui estamos mais uma vez reunidos, felizes em Seu nome, Pai, em Seu nome, Mestre Jesus, nos agradecendo, louvando sempre e sempre, e felizes, sim, por mais uma vez juntos, agradecendo a vós, Pai. Também levamos a vós nossos pedidos, nossas súplicas, pedindo por todos nós, por todos os seus filhos, encarnados, desencarnados, pedindo pelos aniversariantes felizes esses dias, pedindo por tantos pais que trazem seus filhos ao mundo, abençoados todos. Abençoados sejam por vós, nossos entes queridos, familiares, amigos que já nos deixaram e agora caminham no plano espiritual. Abençoados nossos irmãos que também estão nos deixando nesses dias, retornando à pátria espiritual com amor. Abençoa a todos, Pai. Abençoa estes que aqui demos os nomes, abençoando a recuperação da saúde da Célia, da Isadora e de tantos outros irmãos que aqui citamos, e de todos nós que estamos levando também seus nomes até vós, nossos familiares, amigos, enfim, todos os seus filhos. Sejam sim brindados com suas bênçãos de amor,
e de saúde. Assim como nossas famílias que tanto necessitam, assim como seus filhos, muito submetidos a grandes dificuldades, muitas vezes sim por nós mesmos, por nossa ignorância, nossa ganância, tanto mal fazemos. Ajuda-nos a progredir, Pai. Ajuda nossos irmãos à procura do trabalho. Ajuda, sim, aqueles que têm seu trabalho, aqueles que alegremente trabalham. E abençoa o coração, a mente, as decisões dos dirigentes de todas as nações, para que trabalhem pelo povo que necessita, acima, sim, do orgulho, da vaidade, tão comuns em tais situações. Abençoa, Pai, nossas casas de oração e todos os credos, onde seus filhos vão vos louvar, vão vos agradecer, procurar exercer seu amor, sua fraternidade e solidariedade. Abençoa todas as crianças, jovens, adolescentes, esses que estão vindo ao mundo, para que escolham sua rota, a rota do amor, a rota do carinho, a rota do perdão, da paz, do respeito, a rota da tolerância, da indulgência, da paciência, fraternidade, solidariedade, para que juntos, todos nós, aprendendo juntos, superemos nossas dificuldades e auxiliemos a recuperar esse mundo maravilhoso que criaste para nós, e que tanto mal já o fizemos em seu ambiente, na flora, na fauna, a recuperar a água fundamental para todos nós, Pai. Assim, felizes por estarmos juntos e abrirmos nossos corações a vós, levamos esta prece que nosso Mestre nos trouxe, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males. Que assim seja, Pai. Humildemente vos pedimos, que teu amor, a tua paz, a tua luz, a tua misericórdia infinita seja sempre conosco, com todos os seus filhos, encarnados, desencarnados, onde estiverem, como estiverem. Recebam em seu coração a paz, suas bênçãos, que sim vão estabilizar nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, nossa mente, e que a paz abundante que sempre transmites a nós traga-nos a harmonia, para que harmonizemos sim com carinho e amor nossos lares, onde quer que formos, distribuindo o seu amor. Assim pedimos. Abençoa nossos anjos guardiães, nossos bons espíritos e nossos irmãos ainda perdidos em sua caminhada, por lugares difíceis, para que retornem ao caminho do bem, ao caminho do amor, caminho da luz. Por isso nós os agradecemos, Pai, por podermos estar juntos e levarmos nosso amor, nosso louvor e agradecimento a vós. Obrigado, Senhor, obrigado, querida Mãe, querido Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós agora e pela eternidade. Que assim seja, Pai, por vossa graça, agora e sempre. E assim agradecemos muito de vocês, agradecemos aqui, o Jé também que está conosco, um grande abraço, viu, Jé? Sempre, companheiro aí, que foto bonita, nosso querido, primo, que mora sempre aqui em nosso coração, coração meu e da Célia. Que haja muita saúde para vocês, da paz, tranquilidade em seus corações e sucesso sempre, tá bom? Gostamos demais de vocês, que Deus abençoe. E abençoe a todos vocês que estão conosco, todos vocês que ficaram, continuam conosco. Sempre é bom ouvir falar do Evangelho, de adiante, as coisas que tranquilizam o nosso coração e abrem novas perspectivas. Então, queridos amigos, mais uma vez, Célia agradecendo imensamente, eu agradecendo imensamente o amor, o carinho, a dedicação, as orações, as preces, tudo que fizeram. E tudo transcorreu bem, ela está muito bem, com a graça de Deus, e agradece de coração a vocês, tá bom? Queridos amigos, tenham todos uma maravilhosa noite, uma
belíssima quinta, sexta-feira, quando estaremos de volta com saúde, com a graça de Deus, com sua permissão, para mais uma vez falarmos, trocarmos ideias, assim, o Evangelho Joana de Ângeles. Grande abraço para vocês, aquele abraço coração a coração, beijão meu e da Célia para todos vocês, desejando uma linda noite, como sempre, que a paz do Senhor esteja convosco, seja sempre conosco, guiando nossos corações, nossos pensamentos, nossas palavras e nossas ações. Que sejam voltadas ao bem, ao amor, à fraternidade, agora e sempre. Fiquem todos muito bem. Até sexta-feira, com a graça do Pai Celestial. Até lá. Tchau.